Renata, vamos lá. O Instituto Iguá lançou recentemente um fundo de Venture Philanthropy, chamado IPU. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho dessa iniciativa. Como que isso vai funcionar? É o seguinte, o IPU, contando um pouquinho da origem dessa iniciativa, né? O IPU, ele nasce num contexto, né, onde, contextualizando ele dentro do setor de saneamento, a gente tem um setor que vive, né, desafios enormes, né? Hoje a gente tem ainda 17% da população brasileira sem acesso à água, a gente tem quase metade da população brasileira sem acesso à coleta e tratamento de esgoto, né? E uma estimativa de 508 bilhões para a universalização do saneamento, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, bom, os meios que a gente tem hoje, né, com as soluções que a gente tem hoje, e com os arranjos que a gente tem hoje, a gente não consegue chegar nessa universalização tão cedo, né? Então, o que a gente vai buscar para conseguir encurtar essa jornada? E aí, a inovação é um fator super crucial, né, para que a gente consiga avançar nessa missão aí de universalização do saneamento no Brasil. Nesse sentido, que a gente entendeu que a gente precisava desenvolver dentro do ecossistema, né, um mecanismo que fomentasse o desenvolvimento de soluções inovadoras para água e saneamento, né, e que tivesse impacto socioambiental, ou seja, que a gente conseguisse chegar com essas soluções a mais gente, ou que fossem soluções mais acessíveis, né, ou que fossem soluções mais sustentáveis, enfim, um conjunto desses olhares. E quando a gente também olha quem está desenvolvendo essas soluções, são startups, são negócios de impacto, né, que muitas vezes têm boas ideias, têm potencial, mas que encontram uma série de dificuldades para avançar nessa jornada, né? Então, a gente, olhando um pouco esse ecossistema de negócios de impacto, a gente vê de um lado essas startups, né, enfim, ali patinando para conseguir avançar e dar o próximo passo. Do outro lado, a gente vê os grandes fundos de impacto, que são poucos ainda no Brasil, né? É um setor que vem crescendo, mas ainda assim, se a gente for pensar, ele é muito pequeno, né? Mas que também tem uma dificuldade hoje em dia. Eles sentem falta de negócios em estágio redondo, né? Maduro, ao ponto deles investirem. E no meio dessa entre um e outro, a gente não tem quase suporte dentro do ecossistema para o desenvolvimento dessas startups, ou seja, para ela sair de um ponto, né, e chegar num ponto onde ela esteja preparada para receber o investimento de um fundo de impacto. Então, a gente falou, bom, a gente sente falta de uma iniciativa nesse meio de campo, vamos fazer isso, né, ao mesmo tempo, investir nesse momento da startup, que é o famoso conhecido, né, o Vale da Morte, a gente se depara com um risco muito grande, né? Então, a chance da gente não conseguir levar adiante uma iniciativa como um fundo que nasce com essa finalidade seria grande. Então, individualmente, ninguém conseguiria fazer isso sozinho, né? O Instituto Igual, a Igual, qualquer outra empresa precisaria ter muito fôlego financeiro e apetite a risco para abraçar esse desafio sozinho, né? Não tem ninguém fazendo isso porque justamente é um momento de risco aí dos negócios. Agora, quando a gente para pensar que essa é uma causa e que existem muitas organizações que têm em comum essa causa, por que a gente não une esforços, né, une investimentos e dessa forma também a gente compartilha o risco, né, e faz isso coletivamente. Então, seleciona quem são essas melhores organizações com mais potencial para endereçar os desafios relacionados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, né, que trata de água e saneamento, que é o foco do fundo, e a gente, dessa forma, faz esse co-investimento nessas organizações coletivamente, né. Então, o IPU nasceu dessa forma, né, a gente se associar a outras organizações que complementam aí as competências para a gente gerir um fundo. Então, a gente se associou a Climate Ventures, que vai fazer um papel de coordenação geral dessa iniciativa. A gente se associou a Citaui, que vai fazer toda a parte de gestão financeira, e também a Altozini Freire, que está fazendo toda a parte de assessoria jurídica e nos ajudando com toda a estruturação desse fundo, dessa iniciativa. Então, a ideia é que a gente faça uma mobilização de recursos junto a outras organizações, empresas, organizações da sociedade civil, enfim, para levantar um volume mínimo de recursos para que a gente possa fazer
investimento nessas organizações que vão ser selecionadas, né, de acordo com um conjunto de critérios e, enfim, estipulados pela governança do fundo, e elas vão receber esses recursos como financiamento, né, na lógica do capital paciente, que é o que a gente fala que é a grande característica do Venture Philanthropy, é um capital que está tendo como foco o empreendedor, né, então o que ele precisa para fazer o negócio vingar. Então é dessa forma que a gente vai financiá-lo, se ele precisa de prazo, se ele precisa de carência, enfim, a gente vai construir isso junto com o empreendedor, né, e vai buscar um capital que tenha essa paciência, né, que tenha essa característica de entrar num tipo de iniciativa como essa. Mas não só o capital que a gente pretende, né, apoiar o empreendedor, a gente também busca oferecer ao empreendedor toda uma aceleração, né, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento organizacional, mas muito customizada, né, olhando exatamente qual é a dor daquele negócio, o que é o ponto de acupuntura para aquela startup, né, deslanchar e poder consolidar seu modelo de negócio, enfim. E a gente daí fala desses 4 apoios, né? É o acesso a capital, acesso a conhecimento, acesso a talentos e acesso a mercado, né? Pensando que a gente tem, se a gente tiver vários co-investidores, né, apoiando essa iniciativa, colocando recursos nessa iniciativa, a gente tem acesso a um mercado muito ampliado, né? Então essa é a ideia, né? E a gente espera que com esse investimento não só em capital, mas também em todo conhecimento que a gente pretende colaborar com as startups, elas saiam de um estágio mais inicial, né, e consigam aí chegar num patamar que possam acessar recursos de outras fontes, como os fundos de impacto. O IPU, né, a iniciativa vai se chamar IPU, que quer dizer origem da água, fonte primordial da água, é um termo em origem indígena, né, Water and Sanitation Venture Philanthropy. Então, a gente está muito satisfeito de conseguir colocar de pé essa iniciativa, né? Estamos muito satisfeitos com os parceiros que estão conosco construindo junto e a gente espera realmente contribuir para esse setor, né? Para a gente conseguir encurtar essa jornada aí de 40 anos para universalizar o saneamento no Brasil. É uma bela iniciativa, né, Renata? Muito legal, vocês estão de parabéns e tem tudo para dar certo, realmente. A gente fica aqui torcendo para que, né, as empresas se interessem, queiram investir, enfim, muito bacana. Parabéns.